Olá, tudo bom? Tá dando uma travadinha no teu som, não tô conseguindo te ouvir muito bem. Oi, não conseguiu escutar, tá meio ruinzinho. Eita, deve ser a chuva do Rio. Agora foi, eu acho. Agora foi Ah, boa. tá chovendo aí também, é. Caindo. Aqui também tá caindo um dilúviozinho, aí por isso que eu acabei atrasando uns minutinhos por causa do trânsito, porque aqui quando chove aqui parece que a cidade também para, né? Exatamente. Mas qualquer coisa você me avisa. Beleza, beleza. Então, gente, estamos iniciando a terceira live do Cinema em Movimento Circuito Universitário aqui no Rio de Janeiro. Uma live para o filme Olha para Elas. E a gente tem a honra de ter como convidada a Alex. Eu acho que eu vou pedir para você se apresentar. Eu acho que ninguém melhor do que nós mesmos, né, para fazer isso. E a gente vai conversando. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, comentários, quem assistiu o filme ou quem sabe do assunto do filme, já que é um filme tão forte, né? Então, Alex, com você, por favor, se apresente pra gente. Então, gente, eu sou Alex Souza, sou daqui de Manaus, do Amazonas, sou ativista dos direitos humanos, atuo em coletivos que visam trazer um auxílio para familiares e amigos de pessoas presas aqui no Amazonas, né? Pauto muito o encarceramento aqui no estado, sou uma pessoa LGBT, ativista de juventude. E estou aqui também para contribuir, né, trazer um pouco do que eu tenho de bagagem sobre esse tema, visto que é um tema que ainda é mal discutido, né, pelos movimentos sociais. Ainda há uma negação de olhar para esse tema com devida atenção, porque, como eu gosto de falar, né, o sistema carcerário, o sistema penitenciário, atrás daqueles muros, todas as opressões acontecem lá, de todas as classes, todas as pautas possíveis, né? Então, acho que isso é um pouquinho de mim, né? Estou aqui para contribuir e vamos comentar um pouquinho mais sobre esse documentário, porque é um documentário muito forte, assim, que causa muitas reflexões, há umas perspectivas diferentes também. E é importante também ter um ponto de crítica que ele também traz. Ele traz um certo lado que eu sinto que faltou também, né? Então, vamos a isso, né? Comentar bastante sobre ele. Sim. Fala como é que é um pouco a participação. Travou um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Me fala como é que é um pouquinho do seu trabalho aí em Manaus. Então, né, eu faço parte da Frente pelos Encarceramentos aqui no Amazonas, também construo o coletivo Entre Elas, que é de Defensores de Direitos Humanos, e a gente realiza muito esse diálogo, esse apoio, esse envolvimento com os familiares de amigos e presos e presas aqui do Estado, né? Porque a gente sabe, né, existe muita a criminalização de quem é familiar dessas pessoas, né, de pessoas que estão encarceradas, amigos também. E a gente levanta muito essa bandeira de que ser família, ser amigo não é crime, sabe? Por mais que, que a pessoa, aquele familiar, aquele amigo esteja nas grades, pagando uma pena que ele cometeu, isso não é justificativa para o Estado ter uma posição opressiva ou uma posição violenta contra as pessoas que querem acompanhar seus familiares e amigos nesse espaço, sabe? Inclusive, existe uma grande deficiência do Estado em realmente pautar esse apoio social, esse apoio psicológico, esse apoio jurídico para esses familiares, né? Então, o meu ativismo, o meu coletivo, ele vai muito nessa perspectiva, né, de dar um auxílio ali jurídico, dar uma orientação de como gerar renda, porque muitas vezes essas pessoas que são presas, por exemplo, têm famílias que são monodependentes, né, que acabavam dependendo financeiramente dessa pessoa. Então, meu coletivo também vem com essa proposta de tentar, de alguma forma, agregar fonte de renda para essas pessoas, né, capacitar com algumas coisas, alguns cursos, qualquer coisa do tipo que gere renda para essa família. Como eu falei, tem assessoria jurídica também. E, acima de tudo, também tem a questão de a gente criar essa rede de apoio, essa rede de afeto, né, de entender quais são as violências que conectam essas pessoas, né? E o que a gente pode fazer para tentar mitigar e tentar combater essas violências, que é uma realidade para essas famílias, né? Para essas pessoas que estão passando pela essa fase na vida, que é uma fase que marca muito, às vezes muda, às vezes não, mas é uma fase muito violenta que esses familiares precisam e que há todo o preconceito social, toda a negação do Estado para, de fato, dar esse devido suporte a essas pessoas, né? Acredito que esse é um dos meus trabalhos, assim, conseguir sintetizar muito o que é o meu ativismo, o que é a luta do meu coletivo, e dos outros coletivos também que eu construo, porque eu também gosto de fazer esses atravessamentos de pauta, né? É sempre importante tentar ao máximo levar a consciência das pessoas para essa luta, né? Então, acredito que é isso. Sim. No documentário
vê muito como essas mulheres que estão em cárcere, né? Elas são provedoras da família. São elas que sustentam, são elas que... O Estado não prende só uma mulher, prende filhos, às vezes um pai ou uma mãe que depende de auxílio. E na maioria são famílias de mulheres ou de homens? Como é? Como é por aí? Então, acredito que aqui no Amazonas, eu acho que já é fato que o superencarceramento ele é fortemente masculino, né? Isso é um fato. A grande maioria são homens negros e tudo mais, que em algumas partes acabavam também gerando a renda familiar, né? Então, há essa questão muito forte, né, porque quando a gente parar para refletir, o encarceramento nada mais é do que a criminalização da pobreza, né? Então, quem vai para os presídios, quem é encurralado para a força violenta do Estado são os corpos marginalizados, os corpos que estão nas periferias e outras perspectivas que aquele corpo também traz, né? Então, acredita-se que o encarceramento feminino aqui também ele existe, né? Ele também é um fato e, inclusive, há muito uma discrepância entre o apoio psicossocial tanto para o encarceramento masculino quanto para o encarceramento feminino, que, inclusive, se é apontado muito no documentário, né? É muito fácil você ver, por exemplo, nas filas de visitas, a grande quantidade de mulheres que vão visitar os homens que estão encarcerados. Mas quando a gente vai olhar para o público feminino que está nas grades, esse apoio familiar, esse apoio social, ele é muito inferior. É muito difícil, não é muito comum você ver familiares, ver amigos que vão visitar aqui no Amazonas, né? E acredito que também seja assim nos outros estados também, né? No Rio de Janeiro, que acredito que também seja assim. E quando a gente olha para essas famílias, né? Para essas famílias, principalmente no público feminino, a gente sabe que existe também a questão do trabalho doméstico, a questão do trabalho do cuidado, que é fortemente atribuída ao gênero feminino, né? E também isso é muito pautado no documentário, que é justamente que, como você falou, quando uma pessoa é presa, especificamente muito mais fortemente quando se trata de mulheres, né? Isso afeta todo um ambiente, afeta toda uma família, afeta toda uma construção da educação dos filhos, enfim, de tudo aquilo que é essencial para a cidadania brasileira enquanto indivíduo que nasce aqui no país, né? E quando uma mãe é presa, uma mãe especificamente, né? A gente consegue ver também que muitas delas acabam tendo múltiplas funções, né? Algumas delas acabam não só tendo a função de mãe, mas também tendo a função de pai, né? O que acarreta em uma necessidade de levar renda, de levar sustento para a família, os filhos muito maior, né? E quando o Estado prende essa família, prende essa mulher, prende essa pessoa que traz a renda para casa, como eu falei, ele não pensa em políticas públicas que vá ajudar as pessoas que estão aqui fora, sabe? É sempre pensar no problema que pode gerar depois da prisão, né? E a gente sabe que a prisão, ela é basicamente a última arma mais opressiva que o Estado tem para controlar os corpos, né? Para controlar a periferia, para controlar aquele corpo que está na desigualdade social, né? E a gente sabe que vivendo em um sistema que necessita de desigualdade social para se manter de pé, que é o sistema capitalista, que a gente não pode deixar de dizer, acabar gerando um debate, acabar instigando a criação de novas penitenciárias, de novos sistemas de prisão, novos sistemas de punição, é totalmente ruim, não faz sentido, porque, como eu gosto de dizer, para o Estado é muito mais prático, é muito mais rápido você investir, por exemplo, em aumentar as penitenciárias e aumentar o número de vagas nas penitenciárias, superlotar as penitenciárias, é muito mais prático para ele e rápido e barato para ele fazer isso do que de fato investir em educação, do que de fato investir em esporte, em cultura nas periferias, né? O Estado, ele está sendo eficiente para atender uma classe específica e essa classe específica está preocupada em criminalizar a pobreza, está preocupada em manter a desigualdade social e não está preocupada em, de fato, trazer a democracia plena que a gente tanto reivindica na nossa Constituição, né? Então, são muitos atravessamentos que tem a pauta do desencarceramento, a pauta do encarceramento feminino também. E como o documentário propõe, quando a gente faz esse recorte de gênero, a gente vê que tem muita coisa a ser debatida ainda. Isso quando a gente vai para um recorte, por exemplo, de uma pessoa que é LGBT e está no penitenciário, uma pessoa que tem
neurodivergência que pode estar no penitenciário também, sabe? Então, tem muitos fatores que é importante a gente estar pontuando dentro do debate do encarceramento. E é por isso que eu falo que ele precisa ser visto, precisa ser abraçado por todos os movimentos, sabe? Porque atrás da grade está todas as possibilidades de existência de pessoas lá atrás, sabe? Sim, e tem uma fala no documentário que elas chegam aqui quando todas as outras instituições falharam, né? É uma falha, assim, é uma sequência de falhas, resulta nessa situação e as falhas continuam, né? E as falhas são potencializadas ali dentro, né? Quando a gente vê uma pessoa neurodivergente ali, sem nenhum apoio, muito pelo contrário, a partir dessa neurodivergência, dessa dificuldade que ela tem em se comunicar, aí que ela fica mais largada mesmo, né? Mais sem entender. Já é difícil de entender algumas coisas dentro desse sistema. E quando você tem, então, uma neurodivergência, aí que fica pior ainda. E é totalmente esquecida, totalmente usam disso para piorar a situação daquela pessoa, né? Eu acho que isso entra em outras camadas também, de pessoas que não têm que não teve acesso a escolas, acesso à educação, pessoas que não têm uma família que pode contratar um advogado por fora, pessoas que são LGBTQIA+. Então, assim, são muitas camadas. Totalmente, assim. Quando a gente tentar fazer uma análise da prisão especificamente, né, como eu falei, a prisão veio basicamente para controlar a galera que reivindicava direitos, enfim. Por isso que eu falo que ela é a arma mais letal de controle. O Estado, a burguesia, a classe dominante, quando quiser silenciar uma reivindicação, silenciar um tumulto, uma revolta, eles vão usar a violência estatal, vão usar o sistema penitenciário, vão usar as leis que eles constroem e reformam a qualquer momento para favorecer eles contra a gente, né? E como você falou, tem muitos recortes e quando a gente para analisar o sistema penitenciário, a gente conta todo mundo lá. E é basicamente a função dela funcionando, sabe? Tanto é que, por exemplo, nas nossas pesquisas enquanto coletivo, aqui tem uma companheira minha que faz uma pesquisa sobre encarceramento indígena aqui no Amazonas, e é muito comum, por exemplo, aqui dentro do sistema, aqui no Amazonas, não respeitarem a autodeterminação desses povos, sabe? Porque os agentes, todas as instituições que administram essa prisão, esse sistema penitenciário, se eles veem um indígena basicamente usando coisas que eles consideram que não são de indígenas, eles acham que aquele indígena é um indígena fake, é um indígena que não é indígena de verdade, né? E entra todo aquele debate daquele estereótipo que eles acham que é ser indígena, né? E quando eles percebem isso, ao invés de classificar aquela pessoa como indígena nos sistemas, eles empurram essa pessoa como parda, por exemplo. Porque eles sabem se eles classificarem aquele indivíduo como indígena, existe uma série de tratamentos, uma série de leis específicas para aplicar a essa população que eles não querem entender, sabe? Então, a prisão ela também funciona como uma grande fábrica de apagamento de identidade, sabe? De negação de direitos, apaga a autodeterminação dos povos e é um problema seríssimo aqui. O Amazonas, por exemplo, é o estado que tem o maior número de povos indígenas do Brasil. E os dados que a gente tem é como se não existisse indígena encarcerado, mas quando a gente vai fazer as nossas próprias pesquisas, a gente consegue encontrar prisões, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, que toda a população encarcerada é indígena, mas está sendo colocada como parda pelo sistema justamente para não, né, trazer essa necessidade de leis específicas para essa população. Então, tem muito atravessamento também. Quando a gente olha para a população LGBT também, especificamente público feminino trans, por exemplo, aqui no Amazonas tem relatos de que os manos que estão lá precisarem fazer batidão, por exemplo, né, bater nas grades para que as identidades das manas trans que estão lá sejam respeitadas, sabe? E é uma parada muito, como eu falei, a fábrica de todas as opressões que estão lá, sabe? Todo mundo precisa voltar o olhar para a penitenciária, precisa olhar para esse debate de uma forma totalmente aberta e também sem preconceito, porque a gente sabe que existe uma máquina discursiva muito forte que alimenta no pensamento das pessoas, alimenta as opiniões das pessoas para que pensem de uma maneira totalmente criminalizada sobre essa pauta, né? Existe um preconceito muito forte por quem fala de direitos humanos, sabe? Existe um preconceito muito forte de quem é familiar de pessoa que está encarcerada, né? E eu acredito que para mudar muito esse pensamento, a gente precisa primeiro combater todo esse discurso que já vem sendo
apresentar à população há muitos anos, por exemplo. Aqui no Amazonas, por exemplo, desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, quando eu era criança, sempre existiu aqueles programas de populismo penal, sabe? Que passa durante a tarde, que reforça toda a questão da perseguição policial, enfim, todo esse populismo penal que é enfatizado, eu lembro que existe há muito tempo. E isso é um projeto de anos de construção de opinião da população que vem sendo implantada, né? Então, eu acredito muito que para a gente combater essa visão, combater esse preconceito, fazer com que as pessoas olhem mais abertamente para a pauta do encarceramento e nos volte a ver como humanos, é preciso primeiro combater esse discurso midiático, esse discurso do populismo penal, que basicamente está enraizado na cabeça das pessoas, né? E a gente sabe que não é fácil, não é fácil tentar combater um grande poder discursivo que existe, né, nesse país, né? Mas eu acredito que a esperança última que morre é importante, por exemplo, estar participando desse tipo de live, estar levantando esse debate para sempre que o Vilocast que eu estou acessando, né, para os movimentos sociais que pautam também outras questões também, né, é um processo de formiguinha, mas é um assunto muito difícil, é um assunto que exige muita força também para levantar, né, porque, como eu falei, esse preconceito social ele é muito grande, né. Mas quando a gente leva em consideração que a gente é humano e todo mundo tem direito por essência, né, enquanto ser humano, a gente consegue vir sim mudar esse pensamento, essa forma de ver esse assunto, né? Sim. E você falou de uma coisa que são as mídias, né? Quando a gente vê uma reportagem ou vê algum noticiário sobre prisões, sobre cárcere, é sempre no lugar de aconteceu uma tentativa de fuga, aconteceu sempre nessa visão, né? Nunca é numa visão de tem tal valor que está sendo repassado para tal presídio, tal valor está sendo investido nisso, temos uma baixa ou temos uma alta. É sempre no lugar da pessoa que em situação de cárcere está tentando sair ou está fazendo alguma coisa, está sendo sempre o erro, né? A gente não vê, não tem uma... Não sei, não tem um site, algo para a gente saber o quanto está sendo gasto, o quanto está sendo investido, o que está melhorando, o que está piorando. A gente não tem isso, né? A gente tem que buscar, a gente não tem tantos documentários com esse tema. E eu acho que foi brilhante a ideia, foi brilhante os cortes, foi brilhante as histórias, né? Porque a gente vê um outro lado. Porque quando a gente pensa numa pessoa em situação de cárcere, a gente vai pelos números, né? Tanto que lá eles perdem identidade, eles perdem os nomes, né? Eles são números. E a gente vê cada mulher que passa no documentário como ela chegou ali, né? Quantos anos, quantos filhos, o motivo, onde ela está, e ela conta a história dela. E quando a gente vê as histórias, o que vem antes, a gente entende todo o restante, né? Sim, inclusive quando a gente para ouvir as histórias dela, como eu falei, né, a gente consegue perceber que muitas delas acabaram entrando no mundo da marginalização, no mundo no crime, vamos dizer assim, por dizer, por uma necessidade de sobrevivência. Teve uma lá, que eu acho que é Adelaide, o nome dela não é exatamente agora, que tem 5 filhos, acredito, que ela precisou entrar no tráfico para conseguir alimentar seus filhos. Em 3 meses depois aconteceu uma situação lá que ela foi taxada como um cúmplice e acabou, né, baixando na cadeia. E isso é muito real, sabe? É como eu falei, muitas pessoas acabam tendo que recorrer a situações muito difíceis para conseguir ter alimentação, conseguir ter o mínimo para sobreviver, né? E como é bom sempre estar reforçando, é basicamente a criminalização da pobreza, né? Não há atenção do Estado, não existe políticas públicas voltadas ou políticas de assistência para essas pessoas, especialmente nas comunidades, nas periferias. Inclusive, a gente vê cada vez mais a criminalização dessas comunidades, dessas periferias, né? Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente consegue perceber, no caso em Manaus especificamente, a gente consegue perceber que a maioria das ações policiais aqui acontece em um bairro, por exemplo, que é de maioria preta e pobre, sabe? Então a gente consegue ver como é que o Estado também opera, né? Não opera na temática de segurança, né? Aonde que eles enxergam insegurança, né? Sempre enxergam segurança nas comunidades periféricas, mas nunca conseguem enxergar insegurança nos bairros mais nobres aqui da cidade, né? Então é um desafio assim muito grande pensar em como a gente pode pensar em políticas públicas que vai ajudar essas pessoas, né? Porque é muito difícil tentar combater um discurso, é muito difícil pensar
em soluções também, como a gente falei, né? É bom a gente sempre estar questionando, mas é sempre bom trazer aquele posicionamento de que muitas cabeças pensando junto pode mudar muita coisa, né? Então, acredito que a minha participação aqui também vai muito nesse tom mesmo, de fazer as pessoas se sensibilizarem com o encarceramento feminino, também que é muito mal debatido, muito mal visto, né, no sentido de que não há uma atenção devida às especificidades, mas é importante também a gente levar em consideração que a gente não pode deixar, por exemplo, algumas coisas, pontos específicos tomarem todo o debate do gênero para um nicho específico. Como não posso explicar melhor? Teve um momento, acho que foi, acredito que foi esse ano ou foi no passado, não lembro exatamente, que rolou toda uma polêmica da questão da pobreza menstrual dentro dos presídios, né? Onde uma detenta teve que usar miolo de pão para conseguir ter o mínimo ali de higiene da questão menstrual de mulheres, de pessoas com útero, né? Só que dentro dessa polêmica foi-se ignorado o fato de que aquela moça que estava passando pela situação da pobreza menstrual tá, é uma solitária, longe de todo mundo, provavelmente comendo muito mal, não recebendo os outros de higiene, sabe? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para acabar não criando bodes expiatórios para todo um problema, sabe? Não é porque a gente pode garantir o absorvente, garantir o material necessário para a higiene, que significa que seja tranquilo estar num presídio, sabe? Não é assim que a gente pode enxergar. A gente precisa enxergar o macro também da coisa, sabe? O macro da violência que aquela mulher passa e que aquelas outras mulheres passam, sabe? E aí que entra muito a minha crítica a alguns movimentos sociais, como, por exemplo, as perspectivas do feminismo dominante, né? Que não acabam não olhando para essa questão, né? Ah, legal, é um garantia absorvente, mas e a penitenciária? O espaço que ela tá, sabe? Será que existir prisão já não é violento em si para as mulheres, sabe? Será que existir prisão já não é uma forma de encarcerar e de criminalizar a feminilidade pobre e preta do Brasil, sabe? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado para não criar esses bodes expiatórios e entender a perspectiva do gênero na perspectiva macro mesmo, né? Porque enquanto existir prisão, enquanto existir penitenciária, existir novas prisões serem construídas, mais isso vai escancarar o fracasso do Estado em atender as necessidades da população, né? E como eu falei, para ele é mais conveniente trazer medidas a curto prazo, que é criar cada vez mais prisão, do que de fato investir e combater a desigualdade social, né? Sim, é isso, né? O nome do filme já é muito assim forte, né? Olha para elas porque ninguém olha, né? A gente não tem essa visão, a gente não tem essas camadas, essas pessoas, não é dividido, né? É tudo muito generalizado. Né? Pensa, aconteceu esse fato, aí só pensa na questão dos cuidados com pessoas com útero, só pensa em absorvente, mas não pensa, né? Se essa pessoa tinha roupa, se essa pessoa tinha um chinelo. Tem um outro filme que passou no nosso período passado do Cinema em Movimento, que era sobre a Covid, mas quando falta o ar. Só que aí tinha uma parte do documentário que se passava numa penitenciária. E, nossa, os médicos indo lá, né, bem naquela alta da Covid, da pandemia, todos de roupa, de máscara. E aí um médico passa para fazer o teste em algumas pessoas encarceradas. E aí ele pede, por favor, você pode ver se consegue um chinelo? Ou se consegue isso para mim? Ele não estava nem tão preocupado com os remédios, não estava muito preocupado se ele estava positivo ou negativo para a Covid, mas ele queria um chinelo. Isso, assim, é muito forte de ver, né? E é um presídio com celas totalmente fechadas, né? Só com uma visãozinha. Enfim, impacta, né? Você não ter preocupação de estar com vírus, que você pode morrer, ainda mais dentro de um presídio. Não impacta a questão de como aquele vírus entrou lá, né? Se as pessoas estão encarceradas antes do período da pandemia, como entrou. Mas impacta ele pedindo um chinelo em vez de um remédio ou em vez de uma preocupação. Isso, assim, é muito forte, como outras coisas fortes também no documentário, né? Sim, inclusive no comentário fala, né, que a média que era investida, né, em material de higiene básica por preso era menos de R$ 5, sabe? Tipo, não dá pra comprar quase nada pra uma pessoa ter um mínimo de saúde, mesmo de higiene, com R$ 5, sabe? Eu sempre gosto de falar justamente por causa dessa ineficiência do Estado em atender
essa higiene básica pessoal que os familiares acabam levando, né, nas visitas e tudo mais. Mas isso não pode ser normalizado, porque, como a gente fala, isso é uma obrigação do Estado, garantir o mínimo. Só que quando a gente pensa que existe todo um projeto de criminalização, de realmente de desacaso, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, é muito cruel, é muito desumano. E acredito que, como eu gosto de falar também, a gente sempre pontua, enquanto a gente está aqui lutando por coisas que nos atravessam enquanto cidadãos de bem, tem muitas aspas, né? Tem pessoas que estão na penitenciária lutando para ser vista como humanas, sabe? Para ser vista como seres humanos que precisam de cuidado, precisam de direito. Até porque o Estado, como o Estado dominante, prega que a prisão é um espaço de ressocialização. Mas cadê essa ressocialização, sabe? A gente sabe que não existe uma ressocialização. O que existe ali é um sistema... né? Isso, o que existe ali é um sistema de, basicamente, de vingança e de criminalização de uma elite, de uma classe, só. Ressocialização ali não existe, sabe? Não, sim. E essa parte da questão do valor, né, de quanto é gasto, e aí, não sei quem é a pessoa, mas é um homem que fala isso, ele fala, o que a gente compra com R$4,30, né? Um sabonete para durar o ano todo? Então, quando a gente está numa penitenciária de homens, tem as visitas que sempre levam, mas nas penitenciárias femininas, essas visitas são reduzidas. E às vezes nem chega o apoio das facções, porque é no interior, lugares afastados. Né? Até nisso, a mulher em situação de cárcere perde, né? Perde das visitas, perde de outras fontes. E a gente não sequer, às vezes, passa isso na mente, né? Como a mulher ainda sofre dentro desse recorte de não ter o básico para sobreviver, para se manter como ser humano. Uhum. E essa questão é muito importante também, trazer a pontuação, né, de pontuar, que como eu falei, né, o Estado ele opera de acordo com os interesses dele, né? Ele não vai investir em grandes quantidades de dinheiro público para garantir sabonete, garantir absorvente. Inclusive, né, eles acham isso um absurdo, né? Mas quando a gente olha para as perspectivas macros desse debate, a gente consegue ver, por exemplo, avançar muito rápido aí o debate da privatização das penitenciárias. E a gente sabe que isso é extremamente perigoso, é extremamente ruim, porque, basicamente, privatizar as penitenciárias, entregar o sistema punitivista, o sistema de punição, o sistema de presídios para empresas privadas, é basicamente você defender que cada cabeça ali gera lucro. Então, a possibilidade de aumentar o encarceramento da população marginalizada, ele vai triplicar, sabe? E é o risco que a gente está passando, né? Inclusive, a gente não pode deixar de pontuar, isso é um fato, né, de que nos governos de esquerda, que a gente intitula como esquerda, que no caso foi os governos do PT, foi nos governos do PT que a gente viu o encarceramento ter aumentado muito, sabe? A gente viu os altas porcentagens de criminalização, principalmente a partir da lei antidrogas que foi estabelecida lá nos primeiros governos do Lula, sabe? E eu falo isso não como uma forma de ser totalmente ser antipetista, vamos dizer assim, ser anti-esquerda, algo do tipo. Mas é importante a gente fazer as críticas necessárias sem ter medo, sabe? A gente vive um governo que está aí se colocando através da conciliação, e tenta conciliar algumas coisas que acabam de forma afetando a gente de forma negativa, né? A gente, principalmente as classes mais desvalorizadas, mal atendidas pelo Estado, né? E é importante a gente fazer esse debate, né? Inclusive, o debate da privatização, ele voltou a andar justamente agora no segundo governo Lula, né? Acho que no terceiro governo Lula a gente está, né? E é algo que a gente precisa também trazer o olhar para isso, né? Porque é um movimento muito perigoso e, como eu falei, o Estado ele acaba operando daquilo que gera interesse. E atualmente ele está preocupado basicamente em servir e atender os interesses da classe dominante, da elite, dos empresários, né? Isso é ruim, é muito difícil a gente ter que pautar esse debate e fazer essas críticas dentro da própria esquerda e acabar recebendo um tipo de repressão a esse posicionamento, né? Como se o governo Lula, o governo de qualquer pessoa que se intitula de esquerda não fosse capaz de ter algumas falhas. Tem muitas falhas e muitos erros que acabam, sim, afetando o nosso cotidiano, né? Inclusive,
Inclusive, né, pautar, por exemplo, o fim das saidinhas, das visitas, é um problema que também está sendo apoiado por grande parte dos deputados que se titulam de esquerda, né? Então tem muito a ver também com a ideologia que está governando o país, sabe? A gente não pode deixar de pensar esse debate nesse tipo de posicionamento político de quem está, né, sobre ou quem está ocupando as nossas instituições, né? Queria saber, no documento falam, né, dos lugares que acolhem as mães, né? Que as mães saem para estar nessa outra, esse outro tipo de beneficiário. Sabia que tem como é a situação? Se você Tá dando uma travadinha. está me ouvindo agora? Agora sim. Sim, queria saber como é uma noção de como é essas mães, né? Tem os seus Travou muito, mano. consegue me ouvir agora? Consigo, mas tá oscilando bastante. Tá, acho que é a chuva mesmo. Bem, consegue? Ainda não, tipo, consegue, mas tá travando, tá muito robótica a voz. Dar uma andada aqui pela sala para ver se melhora. Consegue agora? Acho que agora foi, consigo ouvir melhor. Vim para a janela. Queria saber como é qual é a diferença entre femininos e masculinos aí em Manaus. Se tem alguma coisa bem. Então, né, como eu falei, existe essa discrepância de gênero muito forte, marcada no sistema penitenciário aqui, né? Como eu falei, as mulheres acabam passando por problemas de gênero muito mais fortes do que em relação aos homens, né? Como, inclusive, é mencionado muito também no documentário, né? O abandono familiar, o julgamento totalmente excessivo e mais cruel, assim, com as mulheres, né? Parece que existe muito esse peso maior de uma mulher cometer um erro do que, de fato, um homem cometer um erro, vamos dizer assim, né? E como eu falei, é muito difícil você parar para observar e ver isso, né? Como eu falei, as visitas das mulheres são muito baixas, são muito menores em relação aos homens, né? E isso é muito sério, porque as mulheres passam por vivências específicas, as mulheres têm dores específicas, precisam ter atendimentos específicos, né? E se o Estado não garante isso e a família também não garante, quem é que vai pensar, de fato, na qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque muitas delas, como eu falei, vieram de situações muito precarizadas, de situações muito difíceis, que precisaram recorrer a situações que envolvam tráfico, que envolvam crime visto aos olhos da sociedade para garantir o básico para seus filhos, para seus familiares, né? E o documentário traz muito uma perspectiva de que todas as mulheres que são encarceradas ou foram para lá por causa de seus relacionamentos, né, de seus maridos, o que é um fato, isso de fato acontece. Mas a gente também não pode esquecer que existem mulheres que estão lá porque realmente trabalham com corre, estão no corre ali fazendo o trabalho das facções, etc. E estão lá de alguma forma que acabaram sendo apreendidas por isso, né? Existe um pouquinho esse tom de que todas elas são vítimas da masculinidade ali, o que de fato pode acontecer, mas tem mulheres também que estão lá de forma consciente, né? Aí entram em outro debate de como pensar essa perspectiva das mulheres que realmente trabalham com corre, né? Então, a realidade das mulheres aqui, ela é muito difícil, né? Eu acredito que ainda falta muito ter um olhar qualitativo para o tema, né? Para esse recorte de gênero aqui na cidade, né? Como eu falei, justamente por não ter essa devida atenção dos movimentos sociais, acaba que a gente também não tem muito acesso, muita informação de como é que é a vivência dessas mulheres aqui nos sistemas, né? Nas cadeias aqui de Manaus do Amazonas, né? O que a gente consegue mais com muita facilidade é muito olhar voltado ao público masculino, né? E a gente tem procurado cada vez mais pensar novas perspectivas, né? Pensar
olhar mais para esse espectro, né, para esse recorte de gênero e tudo mais. E quando a gente faz mais um recorte ainda, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o apagamento das experiências de mulheres que são LGBTs, sabe? Existe muito uma invisibilização das mulheres que são lésbicas, por exemplo, que estão nas penitenciárias, que não são reconhecidas como mulheres lésbicas, né? Tem suas identidades invalidadas, sei lá. E tem todo... Tem muito recorte a ser feito, tem muito debate a ser apontado, né? Eu acredito que, se a gente for pontuar tudo, assim, acredito que a gente ficaria muitas horas falando aqui, mas eu acredito que, no resumo, é muito isso, né? Porque o problema do encarceramento feminino, como traz o documentário, é basicamente a invisibilização desse corpo, né? É a invisibilização dessa experiência, é a invisibilização dessa dor, dessa história, dessa luta, e a invisibilização de ver aquele sujeito como um sujeito de direito muito mais em relação à masculinidade, aos homens, sabe? Sim. E eu queria saber, assim, acho que também para respeitar nosso bate-papo, porque se fosse para continuar, a gente ficaria aqui falando sobre. Mas a partir do projeto que você faz parte, a partir do seu movimento, você já tem pessoas que foram libertas, né, pessoas libertadas, e como ficou elas na sociedade, como foi a socialização com a família, com a cidade. Você tem alguma pessoa assim? Como é que foi? Olha, particularmente na minha família não tenho, assim, né? Mas eu acabei, como eu faço parte desse movimento, eu acabo tendo um contato com essas pessoas que passaram pelo sistema penitenciário, que a gente chama de sobreviventes do sistema, né? E é fato que recomeçar a vida sendo uma sobrevivente, também, uma ex-sobrevivente, também não é fácil, né? Porque aí, como a gente sabe, inclusive já fica a minha crítica a algumas políticas públicas que o Estado promove, como, por exemplo, de capacitação para o mercado de trabalho. Beleza, um cursinho, terminar o estudo, etc. Mas o Estado, nesse ponto, por exemplo, ele peca em lidar, em combater o preconceito que existe em você ser um ex-presidiário, sabe? Legal ter, mas e aí? Como que a gente pode fortalecer as empresas a contratar essas pessoas, sabe? Inclusive, talvez seja o maior peso que uma pessoa tem na sua vida quando sai do sistema penitenciário. E a gente sabe que muitas delas estão lá de maneiras injustas, né? Existe muito, não lembro o número exatamente, mas é citado no comentário também, que existe muitas pessoas que estão em prisão provisória há muito tempo esperando o julgamento, ó, e não acontece, sabe? Então, e mesmo estando lá, passar pelo julgamento e ser inocentado, o peso não vai existir, sabe? O peso da criminalização vai existir fortemente, né? Então, quando eu converso com essas pessoas, a gente acaba vendo que muitas delas estão lá de maneiras injustas, né? Estão lá porque foram criminalizadas ou porque teve prisões que foram forjadas e etc, né? É muito comum a polícia forjar prisões aqui no Amazonas, na cidade também, né? Acabar criminalizando pessoas porque não vou com a cara, etc. E a gente sabe que toda essa perseguição tem um cunho totalmente, né, racista, LGBTfóbico, sexista, machista, etc, né? Então, acredito que, como eu pontuei, a ressocialização é uma farsa, não existe a ressocialização. O que existe é um Estado operando para puxar você para a sua arma mais letal. E quando essas pessoas saem, o Estado ele quer trazer você de volta. Inclusive, a gente vê hoje em dia, como, por exemplo, o modo de prisão semiaberto, que a gente fala que os sobreviventes que andam com tornozeleira, sendo também um dos mais letais, porque o tanto de prisão, de apreensão, de flagra irregular que a polícia inventa para tentar puxar essa pessoa de volta para o presídio fechado, né? É surreal, assim. Então, lidar com, com o pós-prisão é algo muito, que precisa de muito debate ainda, precisa de muitas novas ferramentas, precisa também de apoio das pessoas que ocupam as instituições, sabe? Infelizmente, a gente lida com pessoas que ocupam esses espaços trazendo de volta e reforçando esses discursos que criminalizam esses corpos, né? E como eu falei, é muito complicado, é muito difícil, mas a gente, enquanto movimento social, enquanto pessoas que voltam se olhar para essas pessoas de forma humanizadas, se preocupam, né? A gente acaba fomentando e trazendo essa preocupação em criar políticas públicas que, de fato, melhoram a vida dessas pessoas, né? Mas a gente sabe que tudo isso não passa de um sistema muito macro,
em que a gente que está aqui embaixo, a gente se esforça para chegar nessas macroestruturas e fazer essas reformas, né? Mas não é fácil, é muito difícil, mas não é impossível, né? Tudo é um trabalho de formiguinha, levar reflexão, pensamento, conquistar a mente das pessoas para que elas consigam ver esse debate de uma maneira mais humana, sabe? Acho que no final de tudo é sobre isso, né? Sobre voltar a olhar para o debate do encarceramento da pobreza, do grupo marginalizado, como um debate que necessita de humanidade, sabe? E acredito que é isso, assim. E vou finalizar. Alex, muito obrigada pela sua participação. Vai ficar salvo no nosso YouTube, então as pessoas podem olhar, podem ver, podem procurar você, procurar mim. Que é isso, né? É você e outras tantas pessoas que fazem, pessoas, indivíduos que estão ali, formam em coletivos, formam em parcerias, né? Projetos para suprir isso que o Estado não, não consegue. Né? Então, muito obrigada também a quem participou. O Lucas colocou grande Alex, o Eti colocou como brava. Obrigada a vocês por terem participado, por terem parado para escutar, para ouvir. É isso, né? É um movimento como você disse. A gente tem que tentar se unir de alguma forma e estar trabalhando de alguma forma nesses grandes movimentos. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, viu? Foi um prazer que estar comentando. Sempre que possível, eu também gosto de falar muito sobre esse tema, de trazer essa reflexão. E é isso, né? Ter fé, nunca desistir, fazer essas conexões que um dia a gente consegue mudar. Meio que a passo devagar, a gente consegue, sim, fazer a mudança melhor para as nossas vidas, especialmente para nós que vivemos realidades periféricas. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.